No vídeo anterior, a gente descobriu então que o fluxo em função do raio externo do isolante era dado por essa expressãozinha aí, onde aqui no numerador todos os termos são constantes e embaixo a gente tem uma função que depende do raio, tanto aqui na parte condutiva quanto na parte convectiva. Então vamos derivar essa funçãozinha fluxo para encontrar o ponto crítico. Então a gente vai derivar isso daí com relação a R e igualar a zero. Antes de fazer isso, é bom a gente dar uma mexidinha, porque lá no numerador todos os termos são constantes. Então a gente pode falar que esse fluxo aí, ele é na verdade uma constante A, que é tudo isso daqui, posso chamar de A, para não ficar carregando muitos termos. E embaixo, esse ln de R sobre R1 mais K sobre H vezes 1 sobre R, a gente pode escrever multiplicando aqui e escrever com o expoente a menos 1. É exatamente a mesma expressão que está aqui em cima em azul, só chamei esse cara de cima de A e esse cara que estava elevado a 1, aqui embaixo eu joguei para cima, ele trocou o sinal do expoente, virou menos 1. Então vamos derivar isso daí. Se a gente fizer a derivada, obviamente com relação a R, a gente tem que aplicar aí a regrinha de derivação de função composta, a regra da cadeia. Então eu derivo primeiro o que está aqui fora, que é alguma coisa menos 1. Então cai aquele expoente e eu tiro 1, fica menos 2. E eu repito o que está lá dentro, ln de R sobre R1 mais K sobre H 1 sobre R1, 1 sobre R, desculpa. E aí eu não posso esquecer de multiplicar pela derivada do que está lá dentro agora, regra da cadeia. Então a derivada do logaritmo é 1 sobre o que está lá dentro, R sobre R1. Só que o que está lá dentro do logaritmo também é uma função de R. Quando eu derivar com relação a R, sobra somente o 1 sobre R1. Do outro lado, eu vou derivar com relação a R. A derivada vai ser de R a menos 1, que vai cair o expoente, que é o menos 1, e eu tiro 1, fica R menos 2, que é a mesma coisa que 1 sobre R quadrado, e as constantes que estavam ali eu mantenho, porque não aconteceu nada com elas. E então nós temos que igualar a zero essa coisa aí, para descobrir os pontos críticos. Quando a gente igualar a zero, isso aqui é uma constante, então não tem como ser zero. Esse cara está no denominador, então não influencia no nosso cálculo. A única coisa que pode dar zero aqui é esse cara. Então é ele que a gente vai ter que igualar a zero. Então veja só, antes da gente fazer isso, ó, esse cara vai sair fora da jogada, vai sobrar 1 menos R, sinalzinho de menos ali, e 1 sobre R2, 1 sobre R2, K sobre H, isso tem que ser zero. Aqui a gente corta também esse R com esse aqui. E dessa expressãozinha a gente chega que o raio que zera a derivada primeira, que a gente chama de raio crítico, é exatamente K sobre H. Se a gente isolar o R que sobrou ali na expressãozinha anterior. Certo? Então veja só. Esse daqui é o raio crítico, que zera a derivada primeira. Então ele é um ponto de máximo ou mínimo. Para saber se ele é máximo ou mínimo, a gente tem que fazer o teste da derivada segunda no ponto que a gente está querendo saber se é máximo ou mínimo. Se a gente fizer isso, vou deixar para vocês verificarem, a derivada segunda vai dar negativa. Se a gente lembrar do que significa ser negativo, quer dizer que a concavidade é para baixo, então o ponto é de máximo. E aí já soa o alarme pela primeira vez, porque a gente se depara com um determinado raio do isolante que vai maximizar a transferência de calor. O que isso quer dizer? Se você colocar um raio externo para o isolante que seja exatamente K sobre H, sabe o que vai acontecer com as suas trocas de calor? Vai aumentar ao máximo. Vai ser a máxima transferência de calor que você vai conseguir no seu sistema. Então isso já começa a dar uma ideia para nós, uma coisa que poderia ser um contrassenso para um pensamento não muito crítico, que é o de achar que aumentando a espessura do isolante, sempre nós teríamos uma diminuição das trocas de calor, e isso não é verdade. Aqui a gente vê que, no caso do raio crítico, se a gente colocar um raio crítico para o isolante, lembrando lá que nosso sistema era formado por um R1, que era o raio do recipiente, que podia ser um fio, podia ser uma garrafa, etc., e
este Rzinho minúsculo era o raio do isolante. Se ele for exatamente igual ao raio crítico, sabe o que vai acontecer no nosso sistema? A gente vai ter a maior troca de calor possível e a gente vai perder muito calor, na verdade, o máximo de calor possível. Tudo certo? Então aqui a gente encerra o segundo vídeo. No próximo vídeo eu vou fazer uns comentários sobre esse probleminha aí do raio crítico e depois a gente vai para os exemplos aí numéricos para vocês entenderem melhor.